Bom, vamos repassar o que estudamos ontem à noite. Mencionamos à noite que Deus fez o plano da salvação com que propósito? Qual foi o propósito do plano da salvação? Salvar o homem. Esse foi o propósito principal, salvar o homem? Não. Qual foi o propósito principal? Vindicar o caráter de Deus. É dizer, exonerar a Deus de todas as acusações que Satanás tem lançado contra ele. É dizer, no processo de salvar o homem, Deus vindica o seu nome. Deus vindica ou exonera ou justifica, poderíamos dizer, o seu próprio caráter diante do universo. Quero perguntar-lhes, quem existiu primeiro? Os seres celestiais ou os seres terrenais? Os seres celestiais. E quantos são? São milhões de milhões. A Bíblia diz que são milhões de milhões. Não sabemos exatamente quantos são, mas sabemos que são muitos. Foram criados antes que os seres humanos. Esse é um detalhe super importante. Os anjos não são espíritos de defunto, como ensina muitas igrejas, porque os anjos preexistiram os seres humanos. Agora, no céu tem um santuário, sim ou não? E como é esse santuário celestial? Podemos ter uma ideia de como é esse santuário celestial? Como podemos saber? Porque Deus fez um santuário o quê? Uma maquete terrenal para que pudéssemos entender como era o santuário celestial. Agora, no santuário celestial tem uma arca do pacto? Claro que sim. No centro da arca do pacto se manifestava a glória de Deus. Aí é que Deus se manifestava, é dizer, aí é um símbolo do trono de Deus. E o que se encontrava ao lado de cada arca? O que se encontrava? Se encontrava dois querubins. E com que nome se conhece esses querubins na Bíblia? Querubins cobridores. Por que se chama querubins cobridores? Porque as suas asas cobrem o lugar onde se manifesta a glória de Deus. Agora, quais eram os nomes dos primeiros dois querubins cobridores? Esse está mais difícil. Um se chamava o quê? Lucifer. Agora o outro, creio eu, isso eu digo eu, essa é a minha opinião, não disse a Bíblia. Creio eu que o outro anjo era Gabriel, que se menciona nas Sagradas Escrituras, porque Gabriel cumpre função muito importante aqui nessa terra através de toda a Bíblia. Não tenho uma prova absoluta disso, mas creio que esses eram os seus dois querubins cobridores, Gabriel de um lado e Lúcifer do outro lado. Eu pergunto, criou Deus a Lúcifer um ser pecaminoso? Não. O criou como? O criou perfeito? Mas, por um motivo, é dizer, não tem razão em realidade, Lúcifer se encheu de ciúmes contra quem? Se encheu de ciúmes contra Jesus, especificamente. E por que se encheu de ciúmes contra Jesus? Porque Deus o Pai, quando ia criar este mundo, consultou a Jesus, mas não consultou a Lúcifer. É dizer, o instrumento ativo na criação ia ser Jesus. E o Pai convidou a Jesus, lhe revelou o plano e lhe disse qual é o plano para que ele implementara, mas não consultou a Lúcifer. E por isso, Lúcifer se encheu de ciúmes contra Jesus e também se levantou contra Deus. Portanto, disse Isaías, capítulo 14, que Lúcifer queria derrubar a Deus de seu trono. E queria ele governar o universo. Porque ele dizia que ele podia governar melhor do que Deus. Que ele sim lhe daria liberdade a todos os seres do universo. Agora, quais foram os argumentos que usou Satanás ou Lúcifer contra Deus? Caluniou, verdade que sim? Fofocou contra Deus. Quais eram os argumentos? Número 1, Deus faz acepção de pessoas. Deus tem favoritos? Vê, ele consulta o seu filho, mas não consulta os demais. Em segundo lugar, Deus guarda segredos.
Ele não quer que todo mundo saiba, somente um clube exclusivo pode conhecer esses segredos. Por exemplo, o plano da criação que ele revelou ao seu filho. Ademais disso, ele disse que a lei de Deus tira a liberdade. Que ele o que queria era tirar a lei para que cada ser do universo pudesse viver livre, sem nenhuma restrição da parte de Deus. Também disse que Deus é egoísta. Deus é egoísta porque ele não quer senão que todos lhe sirvam e ele não quer levantar nenhum só dedo para servir a ninguém. Em poucas palavras, Lucifer disse: se vocês me colocam no trono, eu poderia governar melhor do que Deus. Os seres do universo seriam muito mais felizes se eu pudesse ser o rei do universo. Agora, Deus não destruiu em seguida Lucifer. Por que não destruiu Lúcifer em seguida? O que tinha que suceder? Tinha que madurar o mal? Que tal se Deus tivesse destruído Lucifer imediatamente? Podiam dizer os seres celestiais: viu que Deus era um déspota e que Deus destruía todos os que não fazem o que ele diz. E olhem, desapareceu Lucifer. E todos os seres celestiais tinham servido a Deus por que motivo? Por medo, por temor, em vez de seguir a Deus por amor. E Deus não pode aceitar um serviço de temor, um serviço de medo. Portanto, Deus disse: eu vou permitir que o mal madure, que Lucifer manifeste claramente no seu estilo de governo que ele quer e que existir no universo. E quando termine todo o conflito, o universo vai ver que o governo meu é o governo melhor. Vou desmascarar o governo que Lucifer queria estabelecer. O conflito começou aonde? No céu. Mas logo que sucedeu, Satanás, que se conhece como a serpente antiga, quando foi lançado do céu, veio para onde? Veio parar aqui na terra e se encontrou com Eva no lado da árvore da ciência do bem e do mal. Isso demonstra claramente que o mal existia antes do céu do que na terra, porque a serpente vem à árvore em mente enquanto de Deus. Isso demonstra claramente que o mal já existia manifestado na serpente, que em realidade é Satanás. Assim que a Bíblia diz que Satanás, ele tentou infectar a terra. Quantos seres ficou do lado de Lucifer no céu? Uma terceira parte dos anjos. São milhões e milhões de anjos se foram com ele. Os seus argumentos foram bem persuasivos então, e que ele pode convencer uma terça parte dos anjos. Eram argumentos falsos, eram sofismas, mas eram bem convincentes, como o engano de Satanás. Logo, Satanás venceu nossos primeiros pais, lhe tirou o trono a Adão, lhe roubou o território, e agora Satanás tinha um quartel desde o qual ele podia demonstrar que classe de governo ele queria implementar aqui na Terra. E durante os últimos 6.000 anos, nós temos visto a classe de governo, a classe de nação que Satanás queria estabelecer em todo o universo. Menos mal que Deus não lhe lançou logo do céu. Agora o universo em sua totalidade está contemplando o que está passando. O universo está olhando como Deus resolve esse problema. Está olhando se Deus resolve em harmonia com seu caráter, e ao mesmo tempo que Deus está resolvendo o problema, o universo está vendo como Satanás obra para contrapor a Deus. É dizer, o universo, como vimos, somos o teatro do universo. Não somente dos homens, mas sim dos anjos, segundo 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 9. Agora, quais são os grupos que estão envolvidos nessa controvérsia? Em primeiro lugar, estão os seres celestiais. Os seres celestiais estão olhando. E em segundo lugar estão quem? Em segundo lugar estão os seres celestiais infiéis, que são os anjos caídos e quem? E Satanás. E junto com eles estão os seres humanos infiéis.
E há um terceiro grupo que são os seres humanos que são fiéis a Deus. É dizer, nós temos três grupos, basicamente: seres celestiais fiéis, seres terrenais fiéis e seres celestiais juntos com seres terrenais que são infiéis a Deus. E Deus, para convencer a esses três grupos, aos seres celestiais de seu estilo de governo, e para convencer aos seres terrenais que são fiéis a Deus, e para convencer inclusive aos ímpios que Satanás e os seus anjos desempenham uma obra de juízo em três etapas. E cada etapa é para convencer a um grupo de que Deus obrou corretamente no grande conflito. À noite mencionamos que o juízo não é um evento, sim, que o juízo é um evento, é um processo. É um processo que dura desde antes da segunda vinda de Jesus, enquanto está se pregando o evangelho, e continua até o momento quando se fecha a porta da graça durante o tempo de angústia, e logo continua em uma segunda etapa durante os 1000 anos que menciona o livro de Apocalipse. Vamos falar desse juízo dos 2000 anos e também do juízo antes da segunda vinda. E logo o juízo conclui depois dos 1000 anos, quando Deus vai abrir os livros e vai mostrar para todo o universo, aos ímpios de Satanás e seus anjos, como ele obrou corretamente nesses casos. Somente quando Deus no juízo tenha revelado aos seres celestiais e aos seres terrenais que Satanás e os seus anjos e os ímpios, e ele mostra os registros, ele diz que vejam que classe de governo tenho eu, e olhem o que Satanás tem feito. Só neste momento todo o universo estará em harmonia de que Deus operou bem e que Satanás operou mal. Agora, em cada etapa do juízo, se segue quantos passos? 3 passos. Agora, o primeiro. Vocês foram bons alunos. Primeiro passo é investigar o caso. Se abre os livros, antes da segunda vinda, se abre os livros ante os seres celestiais fiéis. E você disse, por que se abre os livros antes da segunda vinda para examinar a vida dos seres fiéis? Porque os seres fiéis estão na terra. E quando Cristo venha, eles vai se levar ao céu. Mas antes de levar ao céu, tem que se revelar ante os seres celestiais. Com os ímpios, não tem que julgá-los antes da segunda vinda, porque os ímpios vão ficar aqui. Assim que durante os 1000 anos, os filhos de Deus no céu vão julgar os ímpios que ficaram aqui na terra e Satanás e seus anjos que ficaram aqui nesse planeta. E logo então, depois dos 1000 anos, vão ressuscitar todos os ímpios. Satanás e os seus anjos vão ser soltos da sua prisão. E então os ímpios se vão reunir ao redor da cidade, e Deus então vai abrir todos os registros diante de Satanás e seus anjos e os ímpios. Por primeira vez na história do universo, todos os seres do universo, os celestiais fiéis, os terrenais fiéis, Satanás e os seus anjos e os ímpios declararão: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Investigação do passo primeiro. Logo, se dita a sentença, e então se dá a recompensa de acordo à sentença que se ditou. Tudo isso nós vamos estudar no transcurso dessa semana. Esse é uma cosmovisão da Bíblia. Nós estamos somente estudando partes aqui e ali, doutrinas individuais. Nós estamos olhando como a Bíblia junta tudo, uma cosmovisão de como se originou o mal, originalmente no céu, e como finalmente, depois dos 1000 anos, vai terminar o problema do pecado e se vai a exonerar o caráter de Deus. Esse é o repasso. Agora vamos entrar no terreno. O título do tema dessa noite é O Cordeiro Sem Mancha. Agora, para entender o que vamos estudar essa noite, necessitamos compreender algo sobre o santuário, sobre o serviço do santuário. E não somente para o que vamos falar nessa noite, senão também para o que vamos falar em noites seguintes. Vamos seguir a ordem de Cristo através do santuário. O santuário tinha, em realidade, 5 funções graves. Em primeiro lugar estava o acampamento do santuário.
Geralmente, quando estudamos o santuário, não incluímos o acampamento onde viviam os israelitas como parte do santuário, mas o acampamento é parte do santuário. E vocês vão ver por que razão. É dizer, o santuário estava no centro e havia 3 tribos de Israel em cada lado do santuário. O povo vivia ao redor do santuário em tendas. Aí habitava os pecadores. Logo havia um pátio, e esse pátio tinha 2 móveis em realidade. Um móvel era o altar de sacrifício. Ao entrar no pátio estava o altar onde sacrificavam os animais. Logo um pouquinho mais para dentro se encontrava um móvel que se conhece como a fonte. Tudo isso tem uma ilustração de Cristo no plano da salvação para resolver o problema do pecado no universo. Logo então, você entra para dentro da tenda que se encontra no centro do pátio e você entra para um apartamento que se conhece como lugar santo. E no lugar santo se encontrava no norte uma mesa com 12 pães sem fermento. No sul se encontrava um candeleiro ou um candelabro que tinha 7 braços e tinha azeite e queimava todo o tempo. E diretamente adiante, antes de entrar ao segundo apartamento, se encontrava o altar de ouro, que se conhece também como o altar de incenso, aonde o sacerdote misturava o incenso que representa as orações dos filhos de Deus. E logo então se levantava uma cortina e você entrava ao segundo apartamento do santuário, que se conhece como lugar santíssimo do santuário. E aí no lugar santíssimo se encontrava a arca do pacto. E dentro da arca do pacto se encontrava a lei de Deus. As 2 tábuas da lei de Deus que tinha os 10 mandamentos. É dizer, que a tampa da arca, que debaixo da tampa da arca se encontrava a lei de Deus. E a glória de Deus se manifestava na tapa. E a lei de Deus era o fundamento do governo de Deus, porque estava diretamente embaixo dele, dentro da arca do pacto. Agora, por que nós temos tomado tempo para descrever as partes do santuário? Simplesmente porque cada parte do santuário tem uma função especial em ilustrar um passo que toma Jesus no plano da salvação. Agora, eu quero mencionar que havia um passo mais no santuário, porque o sacerdote vivia no acampamento, logo entrava no átrio e logo entrava no lugar santo, e então entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano entrava no lugar santíssimo, e o propósito ao entrar no lugar santíssimo era para purificar o santuário dos pecados que haviam entrado ali durante todo o ano. Mas o último passo é muito interessante e nós vamos traçar mais adiante nessa série. Quando o sumo sacerdote entrava e purificava o santuário, ele tomava todos os pecados que haviam entrado ao santuário pelo sangue e tirava todos esses pecados. E no átrio, é dizer, no pátio, estava esperando um macho cabril que se chamava Azazel. Então ele colocava sobre a cabeça do macho cabril Azazel todos os pecados que haviam entrado, que haviam sido perdoados, que haviam sido entrado pelo sangue no santuário. Todos esses pecados eram colocados sobre a cabeça do macho cabril Azazel, e então havia um acampamento limpo e havia um santuário limpo também. Isso ilustra 5 funções de Jesus no santuário. Essa noite vamos falar de uma dessas funções de Jesus. A função do Senhor Jesus Cristo no acampamento. Le mencionei que muitas vezes nós não estudamos muito sobre o acampamento. Que nós, quando começamos a estudar sobre o santuário, nós não estudamos sobre o acampamento, mas já começamos a estudar pelo átrio. Eu creio que isso é um erro. E vocês pensarão, por que razão, pastor, você crê que é um erro que nós comecemos a estudar o santuário no átrio, em vez de começar no acampamento? Antes de que se sacrificara o cordeiro, o sacerdote tinha que se dar conta que o cordeiro era sem defeito e sem mancha.
É dizer, estando o cordeiro vivo, tinha que ele ter certeza que o sacerdote não tinha mancha, não tinha nenhum defeito. E vamos encontrar que isso ilustra o fato de que antes que Jesus for até a cruz a morrer pelo pecado, ele tinha que viver uma vida perfeita, porque senão o seu sacrifício não tinha valido de nada. É dizer, que a obra de Cristo no acampamento representa a vida perfeita de Jesus, tentado em tudo como nós, mas sem pecados. E por isso é que o seu sacrifício teve valor, porque ele era uma vítima sem defeito, porque durante a sua vida, no nosso meio, o Senhor Jesus Cristo tinha vencido o pecado. Assim que vamos estudar nesta noite algumas coisas tremendas enquanto a esta função de Jesus no acampamento. Vamos começar no Evangelho segundo São João, no capítulo 1 e o versículo 1 ao 3. São João 1 e o versículo 1 até o versículo 3. A Bíblia diz que Deus o Pai criou tudo por intermédio de Cristo Jesus. O Pai foi o arquiteto e o Senhor Jesus Cristo foi o pedreiro. É dizer, Jesus fez a obra em si, mas o plano foi elaborado pelo Pai e o Pai comunicou a Jesus, como nós estudamos ontem à noite. Agora, olhem o que diz em João 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. E agora escutem. Todas as coisas por ele foram feitas. Quantas coisas foram feitas por ele? Tudo. Todas as coisas por ele foram feitas. E logo repete, de outra forma, e sem ele, nada do que tem sido feito foi feito. Quem foi o Criador? O Verbo. E quem é o Verbo? Jesus. Porque diz mais adiante, aquele Verbo chegou a ser carne e habitou com nós. Olhem, antes de que morra na cruz, disse, habitou com nós, conosco. Agora, Jesus então é responsável da nossa existência. Se não fosse por Jesus, nós não existiríamos. Não é responsável de nossos pecados, mas é responsável de nossa existência, porque ele nos criou a todos nós. E sempre que eu digo isso, se aparece alguém e diz, a mim, Jesus não me criou, eu nasci da minha mãe. E então eu digo, e a sua mamãe de onde nasceu? Ah, da mamãe dela. E a mãe dela de onde nasceu? Ah, da mãe dela. Então, se você vai até atrás, onde termina o processo com Adão e Eva, quando Jesus criou Adão e Eva, ele nos criou a todos nós, porque nós viemos de Adão e Eva. É dizer, Jesus é responsável de nossa existência. Claramente a Bíblia ensina isso. Agora, quando Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, o Senhor Jesus Cristo disse, olhem, eu tenho uma lei. E eu exijo que essa lei se observe perfeitamente. Não podem desviar nenhum tio dessa lei. Devem obedecer perfeitamente à lei. E Deus lhes disse, se vocês desobedecem à lei, isso é pecado. Vamos ler isso em 1 de João, capítulo 3 e versículo 4. 1 de São João, capítulo 3 e o versículo 4. Esse versículo nós vimos à noite no outro contexto, mas vamos ler agora, porque a Bíblia dá a definição do que é o pecado. Disse ali em 1 João 3, 4, todo aquele que comete pecado transgride também a lei, porque o pecado é que coisa? Inflação da lei, ou como diz em outras versões, é transgressão da lei. O pecado significa quebrantar a lei. Assim que Deus está dizendo de outra maneira, eu quero que você obre perfeitamente diante da minha lei, mas se você não obedece à minha lei, se você infringe a minha lei, transgride a lei, isso é pecado. Agora eu pergunto, quanto tem pecado? Há alguém aqui que pode levantar a mão, que pode dizer que não tem pecado? Se levantar a mão, você seria o primeiro pecador, porque você é mentiroso. Porque a Bíblia diz, não é justo nenhum sequer.
Disse Romano, o capítulo 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há justo nem sequer um. E logo o versículo 23 disse, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos têm desobedecido à lei de Deus. Não lhe podem render perfeição à lei de Deus. E como não podemos render perfeição à lei nos diz, tu é um pecador. E todos somos pecadores. E olhem que por isso a Bíblia diz que o pagamento do pecado é a morte, ou seja, o salário do pecado é a morte. Notem o que diz em Romanos 5,12 e logo vamos ler também o capítulo 6 e o versículo 23. Diz em Romanos 5,12, portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e por o pecado entrou que coisa? A morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos o quê? Pecaram. Por que passou a morte a todos os homens? Porque todos pecaram. Então a lei exige perfeição. Se não lhe oferecemos a perfeição, a vida perfeita que a lei exige, a lei diz tu é pecador. E se somos pecadores, que somos todos, a lei disse você tem que morrer. Porque o pagamento do pecado é a morte, segundo diz Romanos 6,23. O salário do pecado é morte. É dizer que todos estamos num problema grave. E o primeiro problema que temos é que nós não podemos render à lei a perfeição que a lei exige. E, portanto, todos nós temos chegado a ser escravos do pecado. Somos escravos. Nós não somos livres, porque todos temos pecado e estamos destituídos da glória de Deus. Mas não somente nós fomos vendidos para o pecado como escravo, mas que temos perdido o nosso patrimônio, é dizer, nós perdemos a nossa herança na terra, porque quando Adão foi tentado, ele perdeu o seu trono e também perdeu o território. Satanás tomou o trono e também tomou o território, e como todos somos pecadores, nós temos perdido também o domínio e também temos perdido o direito a herdar este mundo, porque Satanás o herdou. Necessitávamos ajuda. E a pergunta clave é, como Jesus podia resolver esse problema de que nós pudéssemos ficar diante da lei de Deus perfeitos quando nós temos transgredido a lei de Deus? Como poderia solucionar esse problema? Aqui vem a boa notícia. O Senhor Jesus Cristo, que nos criou a todos nós, disse ao seu Pai, Pai, eu vou ir ao planeta Terra e eu vou viver a vida que todos eles devem viver. Eu vou ir e vou oferecer-lhes a lei absoluta perfeição. Eu vou viver a vida perfeita que a lei exige e vou viver essa vida em lugar de todo ser humano que jamais tenha vivido na história dessa terra. Se essa pessoa me receber, a minha vida estará em lugar da vida dessa pessoa. Eu vou ir e vou viver em lugar de todos os seres humanos. Eu vou oferecer a lei, a perfeição que a lei exige a todos os seres humanos. Eu vou tomar o lugar de todos os seres humanos e viver a vida perfeita que exige a lei. Mas havia um problema. Para ser livres da escravidão e para recuperar a nossa herança que temos vendido por causa do pecado, era necessário que nos livrasse e que recuperasse o que tivéssemos perdido, fosse membro da nossa família. Vamos ler em Levíticos 25 e o versículo 25 e logo no versículo 47 ao 49. Levíticos 25 e logo 47 até o versículo 49. O primeiro versículo fala de quando uma pessoa vende a sua porção, ou seja, vende o seu patrimônio, vende o seu pedaço de terra. Deus disse ao povo de Israel que a cada um lhe deu o seu pedaço de terra, a sua herança. Mas uma pessoa, quando empobrecia, podia vender a sua herança. Agora, quem podia resgatar a herança que se havia vendido? Disse Levítico 25, quando o teu irmão empobrecer
e vender algo da sua possessão, em realidade, a palavra algo não aparece. Vender a sua possessão. Então, agora olhem como se podia recuperar o que havia vendido. O seu parente mais próximo virá e resgatará o seu irmão tiver vendido. Quem era o que podia comprar de volta o patrimônio que se havia vendido? Tinha que ser um parente mais próximo, segundo diz esse texto. Agora, o que sucedia se uma pessoa se vendia ela à escravidão? Não só vendeu o patrimônio, senão que se vendeu à servidão a pessoa mesma. Nos disse Levítico 25, 47 e 49, como se podia recuperar a liberdade. Disse ali, se o forasteiro ou estrangeiro que está contigo, segue dizendo, e o seu irmão que está junto a ele empobrecer, e se vender ao forasteiro ou ao estrangeiro que está contigo, ou a algum da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser o quê? Resgatado. Essa palavra resgatado é uma palavra hebreia do el, que significa comprar pagando um preço. É dizer, o familiar tinha que vir e tinha que pagar um preço, e pagando o preço, poderia recuperar a liberdade do que se havia vendido e podia recuperar o patrimônio que essa pessoa havia vendido. Assim que diz o versículo 48, depois que se houvera vendido, poderia ser resgatado. E quem o resgatava? Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho do seu tio o resgatará, ou um parente mais próximo de sua família o resgatará, por se seus meios alcançara, o mesmo se resgatará. Bom, isso é hipotético, porque se havia vendido, como se ia resgatar? Não podia. Tinha que ter um familiar mais próximo que podia pagar o preço para recuperar a liberdade, para recuperar o patrimônio que se havia vendido. Por isso veio Jesus, mas teve um problema. E lhes faço essa pergunta. Antes de haver vindo a essa terra, o Senhor Jesus Cristo já tinha problema com essa família? Não. Era membro da família da divindade? Que é uma família que se compõe de quantos? De duas pessoas. Ele era membro da família celestial, a qual pertence o Pai e o Filho. Jesus não era membro de nossa família. Assim que ele não podia, como Deus, membro de outra família, cumprir esta lei de redenção, redimir-nos da escravidão do pecado e recuperar a terra que nós havíamos perdido. Não podia. Por essa razão, o Senhor Jesus Cristo se encarnou e se fez membro da nossa família. Disse, aquele verbo chegou a ser carne e habitou entre nós, se fez membro de nossa família para redimir o que se havia perdido. Porque, olhem, em primeiro lugar, Deus não pode ser tentado. Para Jesus ser tentado, com todas as nossas tentações e vencer em nosso lugar, ele tinha que ser humano. Porque se ele houvera vindo como Deus, cada vez que Satanás o tentava, Jesus houvera dito, você é o diabo, e eu sei que você não pode me tentar, porque eu sei que essa tentação vem de parte do diabo. Mas como homem, o Senhor Jesus Cristo teve que vencer em nosso lugar, como homem, como membro de nossa família. Ademais disso, para que Jesus pudesse não somente ver a sua vida perfeita, em harmonia com o pecado, mas vencer em nosso lugar, senão que Jesus, para ter que morrer, ele tinha que ser humano também, porque Deus é imortal e ele não pode morrer. Assim que para que Jesus pudesse viver conosco e render a lei à perfeição e pudesse morrer por nós, carregando os nossos pecados, ele tinha que fazer-se membro de nossa família, porque Deus não pode morrer e Deus não pode ser tentado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E olhem que interessante, hein? Eu pergunto, vocês conhecem alguém que é pai do seu filho e filho do seu filho? Isso é ridículo, pastor. Uma pessoa não pode ser pai do seu filho e filho do seu filho? Claro, Jesus assim é. Porque a Bíblia nos diz que Jesus é filho de Abraão,
Mas Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. A Bíblia diz que Jesus é a linhagem de Davi e a raiz de Davi também. Jesus é o pai de Davi e Jesus também é o filho de Davi. E você diz, como pode ser o pai de Davi? Como Deus? E como pode ser o filho de Davi? Porque se fez homem. É dizer, Jesus veio a este mundo como homem com o fim de viver a vida que a lei nos exige a nós, em nosso lugar. E veio viver essa vida por cada ser humano que jamais haja respirado no planeta Terra. Veio viver em lugar de todos. E vou mostrar-lhes no nosso estudo amanhã, e também menciono agora, que as primeiras duas funções de Jesus, a primeira função desta noite, o Cordeiro sem mancha, porque vence no acampamento. E a segunda função, que é o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, essas duas funções faz com que Jesus, por todo ser humano, jamais viveu. Vive a sua vida por todos e morre por todos. Então alguém diz, então todos vão salvar. Não. Porque a terceira função, que é quando entra ao lugar santo para interceder, o Senhor Jesus Cristo aplica a sua vida e aplica a sua morte somente àqueles que vêm a reclamar a sua vida e a sua morte, individualmente e personalmente. É dizer, que as primeiras duas funções são corpóreas, são para todos os seres humanos que jamais hajam vivido. A sua vida perfeita está disponível para todos. A sua morte está disponível para todos. Mas nós temos que reclamar. Vou fazer uma ilustração. Vocês celebram aqui o dia da mãe? Celebram o dia da mãe, muito bem. O dia da mãe, os pais dão um presente às mamães, não é assim? Pelo menos devem. E as mamães trabalham duro, devem dar um bom presente para as mamães. Pelo menos, digam amém. Agora eu pergunto, quando o esposo compra um presente, digamos que compra um presente de $2.000, mais ou menos, compra um presente de $1.000, quanto custa o presente para a esposa? Nada. Quem o comprou? Ele paga o que dá, o que recebe é grátis. Jesus, por sua vida e por sua morte, comprou a salvação. Mas eu pergunto algo. A esposa tem a opção de recusar o presente do esposo? Creio que sim. Jesus comprou e presenteou a salvação pela sua vida perfeita e pela sua morte. Mas nós outros temos que aceitar o presente. Ou então, não nos beneficia absolutamente em nada. Agora falemos um pouco então de Jesus como o que viveu em lugar de todos os seres humanos. Venham comigo a Levítico 22 e o versículo Levíticos 22, 20 até o versículo 22. Aqui está falando das vítimas que sacrificavam no Antigo Testamento. Que classe de vítimas se sacrificava no Antigo Testamento? Disse ali em Levítico 22, no capítulo 22, versículo 20 a 22, nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não será aceito por vós. Assim mesmo, quando algum oferecer sacrifício a Jeová para cumprir um voto, ou como ofrenda voluntária, seja de vacas ou de ovelhas, para que seja aceitado, será como? Sem defeito. Cego, perna quebrada, com sarna, não oferecereis a Jeová, e nem deles colocareis da oferta diante do altar. A vítima que se ia oferecer tinha que ser sem defeito. E claro, fisicamente. Mas o fato de que a vítima não tinha defeito físico representava que Cristo não ia ter defeito moral. As coisas do Antigo Testamento eram físicas. A água era física, o sangue era físico, o sangue era de animal, mas tudo isso representava realidades espirituais. O sangue era simbólico, a água era simbólica, a vítima era simbólica, assim que a vítima tinha que ser sem defeito. E sabe o que mais? O sacerdote que oferecia a vítima também tinha que ser sem defeito. Não só a vítima,
mas o sacerdote que oferecia a vítima também. Nota Levítico 21 e o versículo 17 ao 21. Levíticos 21, o versículo 17 ao 21 nos diz: enquanto ao sacerdote que oferecia a vítima, disse: fala a Arão e diz-lhe: nenhum dos seus descendentes por suas gerações que tenha algum defeito se chegará para oferecer o pão ao seu Deus, porque nenhum varão no qual haja defeito se chegará, varão cego, ou coxo, ou mutilado, ou que tenha quebradura de pé, ou rotura de mão, ou curvado, ou que tenha nuvem nos olhos, ou que tenha sarna, ou testículos magulhados, nenhum varão da descendência do sacerdote de Arão, em qual tenha defeito, se chegará para oferecer as ofertas acendidas para Jeová. Se há defeito nele, não se acercará a oferecer o pão ao Senhor. O sacerdote tinha que ser sem defeitos e a vítima também tinha que ser sem defeito. E a razão é muito simples. Ambos símbolos se cumprem em Jesus, porque Jesus é o sacerdote e é também a vítima. E você diz, como pode ser o sacerdote e a vítima? No Antigo Testamento se necessitava dois símbolos. Se necessitava um sacerdote e também uma vítima. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é o sacerdote e a vítima, porque em Hebreus diz que ele se ofereceu a si mesmo. Ele é o sacerdote que ele se oferece ele mesmo, que oferece a vítima. Por isso o sacerdote tinha que ser sem defeito e a vítima também tinha que ser sem defeito antes do sacrifício. Agora, que representa o fato de que a vítima não podia ter defeito e o sacerdote tampouco podia ter defeito? Meus queridos amigos e irmãos, isso representa o fato de que Jesus, antes de que morra na cruz, teve que viver uma vida em perfeita harmonia com a lei, e essa vida ele viveu em lugar nosso, em lugar de cada ser humano. Vamos ler alguns versículos muito interessantes que o Senhor Jesus Cristo disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fixem, habita entre nós, habitou entre nós outros, e vimos sua glória, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Cordeiro Pascual tinha que ser sem defeito. E o que representa o Cordeiro Pascual? O apóstolo Paulo diz que o Cordeiro Pascual representa Cristo. Cristo, a nossa Páscoa, tem sido sacrificada por nós. Vamos ler Êxodo 9, 5 e 6. Falando do Cordeiro Pascual, disse: o animal será como? Sem defeito. Macho de 1 ano tomareis das ovelhas ou das cabras. Venham comigo a 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 18 ao 20. 1 de Pedro 1, 18 ao 20. Para que vejam o que representa o Cordeiro sem mancha. Disse ali, em 1 de Pedro 1, 18 ao 20, sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Agora, como fomos resgatados? Não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, senão com o sangue precioso de Cristo. E agora escutem bem, como de um cordeiro. Que classe de cordeiro? Sem mancha e sem contaminação. E fixem que o plano já tinha feito na eternidade, porque o Pai revelou o seu plano ao seu Filho ainda antes dele criar esse mundo. E fixem que ele já tem destinado o cordeiro antes da fundação do mundo. Mas nesses últimos tempos ele se tem manifestado por amor a vós. Jesus é o sacerdote sem defeito e é a vítima sem defeito. Viveu a sua vida em lugar de todo ser humano, para que, se eu aceito a ele esse presente, e ele disse: Pai, aceita a minha vida em lugar da vida dele, em lugar da vida dela, porque eu os criei a eles e eu posso tomar o lugar deles. Agora olhem o que diz em 1 de João 2, 3, versículo 5. 1 de João, o capítulo 3 e o versículo 5. Disse aqui: e sabeis
que ele apareceu para tirar os nossos pecados e não há o quê? E não há pecado nele. Jesus pecou alguma vez? Não. Se Jesus tivesse pecado, seria transgressor da lei e necessitava de um redentor. Foi algo sério que Jesus viesse a esse mundo. Foi um risco. Notem Hebreus, o capítulo 4 e o versículo 15. Hebreus 4, 15. Novamente falando sobre o sacerdote sem defeito. Já vimos que Jesus é a vítima sem defeito, como um cordeiro sem mancha e sem contaminação. Agora temos visto que Jesus foi o sacerdote sem defeito. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas debilidades, senão um que foi tentado em tudo segundo a nossa semelhança, mas sem pecado. Que tremenda mensagem. E logo um texto mais que fala da absoluta perfeição de Jesus, Hebreus 7, 25 e 26. Hebreus 7, 25 e 26, disse ali, nesses bonitos versículos que vamos falar amanhã. Disse, pelo qual pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Por que pode Jesus interceder por nós? O que Jesus pode apresentar a Jesus que nós não podemos apresentar? Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenia, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais sublime do que eles. Essa é a classe de sumo sacerdote que nós temos. Um que transitou neste mundo todos os passos que nós tínhamos que passar. Sofreu todas as tentações que nós sofremos. Mas a diferença que ele tinha de nós é que o Senhor Jesus Cristo nunca pecou. O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e supriu a justiça que a lei exige de nós. Se nós recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal, e isso nós vamos esboçar no tema de amanhã, quando nós falamos de Cristo como intercessor. Se recebemos a Jesus, o maravilhoso é que Jesus se apresenta ante o Pai e diz: Pai, eu venho aqui apresentando ao pastor Boss. E eu vou dramatizar um pouco o Pai. E conhece o pastor Boss? Jesus disse: não, ele não tem que comparecer cá, porque ele me contratou. Eu sou membro da família, eu sou irmão dele. E eu vivi no mundo a vida que ele tinha que viver. Ele é pecador, sim, mas ele me aceitou como seu Salvador. E por isso, Pai, eu quero que o Senhor olhe para mim e aceite a minha vida no lugar da vida dele. E a Bíblia diz que nós somos aceitos e amados. Que gloriosa mensagem! Que nós podemos comparecer ante o trono de Deus sem mancha e nem ruga e nem coisa semelhança, porque nós parecemos através de Cristo o nosso representante. Agora chegando à conclusão, se resolveram vários problemas quando Cristo veio viver a sua vida. Em primeiro lugar, Cristo resolveu o problema de que havia que oferecer à lei uma vida perfeita. Sabe o que dizia Satanás? Satanás é que ele coloca a gente entre a espada e a parede. Satanás disse: o Senhor disse que o homem tem que obedecer perfeitamente a sua lei. E dissesse que se ele não obedecesse perfeitamente a sua lei, ele tinha que morrer. Assim que, olha, se o Senhor não destrói o homem, o Senhor é um mentiroso e não é justo. Porque a lei exige a morte do pecador. Mas pelo outro lado, Satanás disse: mas se tu destrói o pecador, que Deus de amor destrói as suas criaturas? Vejam, o dilema: se não o destrói, é mentiroso e não é justo. Porque a justiça exige o castigo. Mas se o castiga, não era misericordioso, porque um Deus de amor não fazia isso com suas criaturas. A vida de Cristo ajudou a contestar o ponto aonde Satanás dizia que se exigia de perfeição em relação com a lei. Porque Cristo viveu em nosso lugar a vida perfeita
que a lei exige. Se resolveu o problema da vida perfeita que exige a lei. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo demonstrou que a lei de Deus sim se pode guardar em carne humana. Ele foi tentado em tudo. E o Satanás dizia, o homem não pode guardar a lei, visto os homens pecaram. O Senhor Jesus Cristo obedeceu ao seu Pai em todos os detalhes. Nunca quebrantou a lei de Deus. Dessa maneira, ele demonstrou a Satanás que ele era um mentiroso. Porque Satanás dizia, não se pode guardar a lei. Jesus guardou a lei perfeitamente. Ele apontou a ideia que a lei de Deus sim podia guardar. Refutou também o argumento de que Deus é egoísta. Que Deus não quer que senão a gente lhe sirva. O fato de que o Pai deu a vida do seu próprio filho para ser coronado de tentação, demonstra que ele nos ama como filho. Deus não é um Deus somente que ele dê. Deus é um Deus que está disposto a nos dar. Deus não é egoísta. Ele se revelou na vida do Senhor Jesus Cristo. Também se revelou que Deus também não é um Deus que se oculta. Deus é um Deus que se revela, é um Deus que assume a natureza humana, é um Deus que quer que o homem o entenda. Se revela a si mesmo. E se revelou também que Deus não faz acepção de pessoas. Porque o mesmo filho contra quem Satanás lutou no céu, o Pai eu tenho como favorito. O Pai o mandou para sofrer neste planeta, mostrando que não poupou nem a seu próprio filho, senão que o entregou por todos nós. Deus demonstrou que em realidade ele não faz acepção de pessoas, nem sequer a pessoa de seu filho. E Deus demonstrou também, através de Jesus, que Deus não faz acepção de pessoas, porque o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus amou a prostitutas, a leprosos, a samaritanos e a toda classe de pessoas. E então permitiu também que Maria Madalena, a mulher pecadora, o tocara. Jesus se misturou com todas as pessoas e demonstrou que Deus não tem favoritos, que Deus ama a todos os seres humanos por igual. Não importa qual seja o estado econômico, não estoda que seja quão profundo ele tenha caído no pecado. Deus enviou a Jesus para salvar ao homem. Que glorioso! Assim que o primeiro problema está resolvido, e foi que se o homem não guardasse a lei, ele não poderia salvar. Deus disse, não, eu mando Jesus e ele vive a vida que os seres humanos têm que viver. Assim que se satisfaz esse problema que Satanás colocou. Mas havia outro problema. Não era suficiente que alguém lhe oferecera a perfeição que a lei exige. Porque Satanás disse, se você oferece somente o que a lei exige, você é um mentiroso, porque a lei exige perfeição. E se você não oferece perfeição, então você não é justo. Havia outro problema. E é que alguém tinha que pagar por todos os pecados que já foram cometidos. Não só oferecer à lei a perfeição que a lei exige, mas também havia que resolver o problema de todas as transgressões da lei que os seres humanos haviam cometido. E por isso o Senhor Jesus Cristo, depois de viver a sua vida perfeita em nosso lugar, foi à cruz do Calvário, foi ao Getsemane e carregou sobre si todos os pecados da raça humana e comprou a salvação para cada ser humano que jamais haja vivido na história do planeta Terra. Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? Todo mundo diria João 3,16. Nós encontramos por toda parte, no cartel, no encanto no ônibus, sabe, de futebol. Sempre tem de trás, da portaria adiante. Mas às vezes enfatizamos somente a primeira parte, João 3,16, e nos esquecemos da segunda parte. Porque Jesus viveu por todos e se vão salvar todos? Não. Porque Jesus morreu por todos e se vão salvar todos? Não. Porque esse versículo diz, porque de tal maneira amou Deus a Buenos Aires também.
Disse, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que tem dado o seu Filho unigênito, por quantos deu Deus o seu Filho unigênito? Por todo o mundo. Mas logo a segunda mensagem do versículo diz, para que todo aquele que nele crê, não se perda, mas tenha vida eterna. Deus fez provisão de uma vida perfeita e de uma morte pelo pecado, e amanhã estudaremos a sua morte pelo pecado. Mas nós temos que apropriar-nos, temos que reclamar a Jesus como nosso Salvador. Temos que reclamá-lo como nosso intercessor. Temos que reclamar a sua vida e a sua morte em nosso lugar. E então, quando reclamamos por fé e pelo arrependimento e confissão, reclamamos a Jesus como nosso Salvador, Jesus comparece ante o Pai e ele diz ao Pai, aqui venho representando a tal pessoa. E o Pai diz, aonde está? Não, ele diz, não tem que vir cá porque ele me recebeu como seu Salvador pessoal. Pai, aceita a minha vida em lugar da vida dele. Aceita a minha morte em lugar da morte que deve sofrer ele. Aceita-me a mim, Pai. E o Pai disse, pois, se eles te aceitaram a ti, eu te aceito a ti. E a Bíblia diz que Deus nos aceita como se nunca houvéssemos pecado. Disse o apóstolo Paulo que somos aceitos em amor. Agora eu me imagino que a maioria de nós aqui temos recebido Jesus como nosso Salvador. Se temos sido bautizados, como disse a Bíblia que devemos nos bautizar, mas o batismo bíblico não é o batismo por aspersão. Esse batismo não funciona, esse não é bíblico. Não pode cumprir os requisitos que menciona a Bíblia. E no momento do batismo bíblico, em que nós somos incorporados em Jesus, este é o momento quando nós estamos imbuídos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e apreciados irmãos, tem alguém aqui que ainda não tem entregado sua vida ao Senhor Jesus Cristo em algum momento da sua vida, que gostaria de dizer ao Senhor Jesus, esta noite eu me reconheço como pecador. Eu sei que eu mereço a morte, mas não posso oferecer a perfeição que a lei exige. Mas, Senhor Jesus, essa noite eu quero receber-te como meu Salvador.